Olá pessoal, eu sou a professora Iesa. Vou corrigir com vocês a prova do vestibular da ACAF do verão de 2014, na disciplina de Biologia. Bom, a prova de Bio da ACAF ela começa na questão 40 e diz assim: sobre o processo de obtenção de energia pelos seres vivos, é correto afirmar, exceto. Então, todas as alternativas estão certas, a gente vai encontrar erro em uma delas. Letra A respiração anaeróbica é o processo de extração de energia de compostos orgânicos sem a utilização de oxigênio como que ocorre na ausência de oxigênio. Então, a letra A afirmativa está corretíssima. Letra B. A respiração aeróbia, agora ele está falando em outro tipo de respiração, compreende 3 fases que ocorrem no interior das mitocôndrias: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Estaria certo se não tivesse esse interior das mitocôndrias, ó. Eu parei a questão e coloquei para vocês para a gente lembrar algumas coisas. A respiração aeróbia ela é sim dividida em 3 processos. O primeiro processo onde ocorre a quebra da glicose, que a gente chama de glicólise. O segundo processo em que ocorre a diferenciação e a liberação de mais energia, que é o ciclo de Krebs, e a cadeia respiratória. Só que o detalhe é o seguinte: a glicólise, o primeiro processo, ele vai ocorrer no hialoplasma, ou seja, no citoplasma da célula. E depois que quebra a glicose e transforma em ácido pirúvico, é que vai para dentro da mitocôndria. E aí ocorre lá no estroma, vai ocorrer, no estroma não, me perdoem. Lá na matriz mitocondrial é que vai ocorrer os demais processos, tá? Então, a glicólise, ó, tá separadinha aqui, é realizada no citossol. E os outros processos lá dentro da mitocôndria. Certo? Então, a letra B é a resposta errada. Por quê? Porque falou que os 3 processos se davam dentro da mitocôndria. Certo? Vou só dar uma analisadinha rápida na letra C e na D, porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Ah, por que não poderia ser a letra C? Por que não poderia ser a letra D? Então, eu coloquei a mesma figurinha aqui, para que a gente possa olhar a questão, fazer a revisão teórica e saber por que ela está certa no caso. A quebra da glicose, através da fermentação, produz 2 ATPs como saldo energético. Olha só, aqui eu tenho a respiração aeróbia e aqui eu tenho a fermentação. Na quebra da glicose, está aqui, ó, quebrou a glicose, liberou 2 ATPs. Então, a letra C está certa. E a letra D? Ao contrário da fermentação alcoólica, a fermentação lática não produz CO2. Tá certo também, né, pessoal? A fermentação alcoólica é aquela que produz o CO2 e a fermentação lática eu não tenho essa produção de CO2. Então, letra D, certa também. Como estava nos pedindo a incorreta, a resposta é a letra B. Ok? Próxima questão, questão de número 41. Diz assim: durante o desenvolvimento embrionário da maioria das espécies animais, no estágio de gástrula, os blastômeros reorganizam-se em 3 conjuntos de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. Quanto a esses conjuntos celulares, também chamados de folhetos germinativos, analise as afirmações a seguir. Primeiro, o ectoderma, eu gosto muito de sublinhar para a gente se dar conta do que a gente está falando, ó, ectoderma é o folheto mais externo, que reveste o embrião. Origina a epiderme, que é a camada externa da pele, e estruturas associadas a ela, como pelos, unhas, glândulas sebáceas, etc. Está presente em todos os filos de animais. Pessoal, estaria corretíssima se tivesse parado aqui a questão. Até aqui está tudo certinho. Porém, a gente não tem ectoderma em todos os filos de animais. Tem um filo que não apresenta ectoderme, que são os poríferos. Os poríferos são os primeiros filos na escala evolutiva e eles não têm essa classificação embrionária.
né? Por quê? Porque eles não formam tecidos. Se eles não formam tecidos, eles não têm tecidos enquanto eles são embriões. Então, está errada a número 1, por quê? Por essa parte final que ele coloca que está presente em todos os filos de animais, ok? Número 2, deixa eu apagar ali. O mesoderma se localiza entre o ectoderma e o endoderma e origina, entre outros, os músculos, os ossos, sistema cardiovascular e sistema nervoso. Está presente em todos os filos animais, com exceção dos filos porífera e do quinidária. Aqui também a gente tem um erro, porque na verdade, pessoal, o mesoderma, ele não origina o sistema nervoso. Quem origina o sistema nervoso é o ectoderma, ou seja, o da questão anterior, né? Eu brinco com os alunos assim, são nervos da flor da pele. Se são nervos da flor da pele, a pele, os anexos da pele, vêm de uma estrutura mais externa, que é o ectoderma. Então, o número 2 está errado também. Terceira afirmativa. O endoderma é o folheto germinativo mais interno, tá certo? Ó, endo é dentro, e delimita a cavidade do arquêntero. Forma as estruturas glandulares associadas à digestão, como as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Encontrados em todos os filos de animais, com exceção dos poríferos. Agora sim está corretíssima a afirmação, ok? Então, entre a 1, 2 e a 3, estão corretas apenas a número 3. Resposta da questão, letra A. Ok? Próxima questão. Desculpa. Antes de nós irmos para a próxima questão, eu coloquei o parecer oficial da CAF, né? Para a gente saber também qual foi a posição da banca quando algumas pessoas entraram com recurso contra a questão. Mas ela está bem certinha, tinha a resposta, não tem problema nenhum. Próxima questão, a questão de número 42. Essa questão, pessoal, ela foi... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ela foi anulada. E ela foi anulada porque, na verdade, se encontram duas respostas erradas, tá? Então, eu vou dar uma comentada para nós vermos aonde estão as questões erradas e por que nós não tínhamos uma resposta. E a banca realmente aceitou os recursos que foram, que as pessoas entraram e anularam a questão 42, certo? Diz assim: a digestão é um conjunto de processos pelos quais os alimentos são quebrados e transformados em substâncias assimiláveis pelas células. Costuma ser dividida em digestão mecânica, que consiste na trituração dos alimentos, e digestão química, que é a quebra das moléculas orgânicas por ação das enzimas hidrolíticas. Todas as etapas da digestão química descritas a seguir estão corretas, exceto... Então, vamos lá. Ele pede para nós encontrarmos a incorreta. Letra A. A amilase salivar, também chamada de epitialina, está presente na saliva e atua sobre grandes moléculas de amido e de glicogênio do alimento. Essa alternativa está correta, certinha, não temos o que questionar, porém, estamos procurando a incorreta. Letra B. As carboidrases, como a lactase e a sacarase, são enzimas presentes na bile e que atuam principalmente na primeira porção do intestino delgado. São produzidas pelo fígado. Essa alternativa tem erro, tá? Por quê? Porque primeiro que a bile não tem enzimas digestivas. A bile é produzida pelo fígado, porém ela não apresenta enzimas digestivas, tá? E também, a lactase e a sacarase, elas não são produzidas pelo fígado, ok? Elas são enzimas produzidas pelo próprio intestino delgado. Então, poderíamos marcar a letra B, mas vamos analisar as outras alternativas. A letra C diz o seguinte: a pepsina é a principal enzima ativa no suco gástrico. Digere proteínas, quebrando as ligações peptídicas entre certos aminoácidos. É produzida por glândulas presentes na parede estomacal,
perfeito, não tem erro nenhum, a afirmativa está correta. Então, a letra C não poderia ser marcada, ok? E a letra D diz o seguinte: a lipase está presente no suco pancreático e na saliva e digere lipídios, transformando-os em ácidos graxos e glicerol. É produzida no pâncreas e atua no duodeno. Pessoal, nós não temos lipase na saliva. A lipase é uma enzima que quebra lipídios e ela não atua na saliva. Então, olha só, mais um erro. Portanto, ele pedia para marcar a alternativa errada. Temos a letra B e a letra D como errada. Então, a questão de número 42, ela foi anulada. E esse é o parecer oficial da ACAF, que acata a decisão de anular a questão. Ok? Próxima questão, então, questão de número 43. A questão 43 diz assim: o gás carbônico necessário para a realização da fotossíntese vegetal penetra nas folhas através de estruturas denominadas estômatos, do grego estoma, que significa boca. A abertura e o fechamento dos estômatos dependem de diversos fatores, principalmente da luminosidade. Então, isso aqui já vai nos dar uma dica da questão. Da concentração de gás carbônico e do suprimento hídrico. A respeito do comportamento dos estômatos, assinale a alternativa correta que contempla as lacunas da frase a seguir. Os estômatos tendem a fechar quando a intensidade luminosa é baixa. Então, quando eu tenho muita intensidade solar, os estômatos abrem. Para quê? Para fazer processo de respiração, para fazer processo de fotossíntese. Quando eu tenho uma tendência de fechamento de estômatos, é por quê? Porque a intensidade luminosa é baixa. E olha só, eu sabendo que a intensidade luminosa é baixa, eu já posso cortar algumas alternativas. Por exemplo, posso cortar a letra A e posso cortar a letra D. Fico só com duas, então. Continuando. Ou a concentração de CO2 no mesófilo foliar é alta. Se eu tenho uma alta concentração no mesófilo foliar, eu vou ter um fechamento de estômatos. Ao contrário, eles tendem a abrir quando o suprimento de água nas raízes é alta novamente. Então, eu tenho uma luminosidade baixa, tenho uma concentração de CO2 no mesófilo foliar alta e uma concentração de água nas raízes altas também, ok? Questão, então, resposta da questão é a letra C. E aqui já tinha aparecido também o parecer oficial da ACAF, justificando a resposta da questão e mantendo o gabarito. Certo, pessoal? Próxima questão, então. Questão de número 44. Diz o seguinte: um cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigota, azão azinho, bezão bezinho, com um macho duplo recessivo, revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes: 40% heterozigoto, 40% homozigoto recessivo, 10% azão, azinho, bezinho, bezinho e 10% azinho, azinho, bezão, bezinho. Assim, assinale a alternativa correta. Bom, gente, primeira coisa, a tendência que nos dá é pegar aquilo ali e sair cruzando. Fazer um cruzamento simples, um de hibridismo, porque está envolvendo dois pares de gametas. Só que se nós fizermos isso, a gente vai perceber que não dá esse resultado. Até interessante, por quê? Porque vai eliminar uma das alternativas. Quer ver? Se eu pegar ali o resultado, o enunciado e sair resolvendo a questão. Então, acompanhe aqui comigo. Eu vou fazer aqui no quadro. Um cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigota. Azão, azinho, bezão, bezinho, com um macho homozigoto recessivo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tirar os gametas. Então, primeiro gameta, aqui, ó, azão, bezão. Segundo gameta, azão, opa, deixa eu pegar aqui. Segundo gameta, azão, bezinho. Terceiro gameta, azinho, bezão. E quarto gameta, azinho, bezinho. E isso aqui eu vou cruzar com
um único gameta aqui, porque todos os gametas são iguais, então eu posso simplificar. Eu vou cruzar com Azinho, Bzinho. Olha só, se eu fizesse esse dihibridismo simples, normal, o que eu teria como resultado? 25% de indivíduos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 25% de indivíduos, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. 25% de Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E mais 25% de Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, não deu aquela proporção que o exercício nos dá. Se não deu aquela proporção, está nos indicando alguma coisa. E esse alguma coisa é dizer que esse cruzamento ele não respeita a segunda lei de Mendel. Ok? Então vamos voltar para as alternativas para ver o que a gente tem aqui, como trabalhar essa questão. Diz assim, letra A. Não há evidência que tenha ocorrido permutação na formação dos gametas. Gente, se não tivesse ocorrido permutação, eu não teria esses resultados aqui. Eu teria resultados simples, eu teria só o cromossomos com genes Azão ou Azinho e só o cromossomo com gene Bzão ou Bzinho. Eu não teria essa mistura. Então, a letra A não pode ser. Letra B. A segregação observada dos genes está de acordo com a segunda lei de Mendel? Por quê? Porque se tivesse de acordo com a segunda lei de Mendel, eu teria 25% de cada um desses indivíduos. E não é o que a questão está nos colocando, ele está nos colocando 40% de cada indivíduo. Então, letra A não poderia ser, letra B não poderia ser. Letra C. Os resultados indicam que os genes estão em ligação, a uma distância de 20 UR entre um gene e outro. Bápro, mas eu não sei calcular. Até porque o problema nem está me dizendo muito claro isso. Então tá, tranquilo, vamos para outra alternativa. Letra D. O arranjo dos genes alelos nas fêmeas é trans. Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Pessoal, esse arranjo aqui em que você tem homozigotos dominantes misturados com homozigotos recessivos não é um arranjo trans, é um arranjo do tipo cis. Significa que essa proporção aqui, esse problema, ele está em linkage ou crossing over, que a gente chama, por isso não obedece à segregação da segunda lei de Mendel, e ele não está num arranjo trans, ele está num arranjo cis. Portanto, a letra D também não é a resposta. O que sobrou como alternativa? Sobrou a letra C, que diz que os genes estão a uma distância de 20 UR entre um e outro. Ok? Próxima questão, então. Questão de número 45. Deixa eu dar uma apagadinha aqui nas minhas observações. A questão 45 diz assim: os principais fatores evolutivos que afetam o equilíbrio gênico de uma população mendeliana são mutação, seleção natural, migração e deriva gênica. Os fatores que contribuem para o aumento da variabilidade genética de uma população são. Bom, pessoal, aqui a gente já pode tirar algumas alternativas já no início. Por quê? Porque na questão, aonde aparecer deriva gênica, a gente já pode cortar. Porque, na verdade, a deriva gênica é uma diminuição na variabilidade genética. Né? Então, é quando eu tenho uma perda de uma população, ou quando eu tenho a extinção de determinada população, aí eu tenho uma deriva gênica. Então, a deriva gênica sempre está relacionada à perda da variabilidade genética, e não ao aumento. Então, sabendo disso, eu já posso cortar a letra B, e eu já posso cortar a letra D. Outro fator que não está ligado ao aumento é a questão da seleção natural. Porque pensa comigo, você tem lá uma população de coelhos. Aí daqui um pouco acontece alguma coisa que aqueles coelhos, só os que conseguiam correr mais rápido para se defender do predador, sobreviveram.
Eu tive um aumento na variabilidade genética ou eu tive uma seleção de genes e os genes mais aptos conseguiram sobreviver? Eu tive a seleção, né? Então, na seleção natural, os mais aptos sobrevivem aqueles que têm os melhores genes, aqueles que são mais adaptados ao ambiente que vivem. Então, eu não vou ter um aumento na diversidade. Ao contrário, eu vou ter uma diminuição na diversidade com a seleção natural. Portanto, nos resta a alternativa A, que fala sobre mutação e migração. Ok? Então, a resposta da número 45 é letra A, mutação, que com a mutação eu vou aumentando a variabilidade genética, e a migração vem outros seres com outra carga genética que se juntam com aqueles ali e também aumentam a variabilidade. Ok? Bom, última questão agora é a questão de número 46. Mais uma vez, vou apagar as minhas observações aqui. 46 diz o seguinte: sobre os biomas brasileiros, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. Primeiro, o Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, se caracteriza por uma vegetação arbórea, esparsa, com pequenas árvores e arbustos, muitos deles com casca grossa e troncos retorcidos. Durante 6 meses torna-se verdejante devido às frequentes chuvas. Nos meses restantes, torna-se pronunciadamente seco e susceptível a queimadas, às vezes espontâneas. Está certo, pessoal, essa descrição sobre Cerrado? Está perfeito, não tem nada que tirar nem que acrescer. Cerrado é realmente isso. É uma vegetação esparsa, de árvores que não são de grande porte, que tem chuvas, digamos assim, concentradas numa determinada região do ano, né? E que, fora essas chuvas, dá uma seca muito grande e pode pegar fogo até de forma espontânea. Então, não tem erro nenhum na descrição do bioma, é verdadeira a alternativa. A segunda diz o seguinte: a caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro e é formada por plantas adaptadas ao clima seco, denominadas xeromórficas. Essas adaptações incluem folhas transformadas em espinhos, cutículas altamente impermeáveis e caules que armazenam a água. Tá certo isso? Com certeza está certo. É só de nós lembrarmos a questão de plantas que têm os caules suculentos, digamos assim, e não tem folhas. Por quê? Porque não tendo folhas, evita a transpiração. Mas essas folhas se modificam e formam espinhos, né? E o caule é aquele que tem que guardar a maior quantidade possível de água. Por quê? Porque passam por períodos prolongados de pouca chuva e precisa armazenar essa água para sobreviver, certo? Então, por enquanto, verdadeira e verdadeira. Próxima. Os manguezais são compostos por ecossistemas litorâneos, com solo lodoso e salgado. Devido ao excesso de água, as plantas adaptadas a esses ambientes podem apresentar raízes especializadas, com pneumatóforos, estruturas que crescem no interior do solo, facilitando a absorção do oxigênio. Estaria toda correta se nós parássemos aqui a questão. Por quê? Até aqui, tudo que falou está certinho. Porém, pessoal, esses pneumatóforos, eu coloquei uma figurinha aqui, na verdade 2 para vocês, são modificações de raízes que saem para fora desse ambiente lodoso. E eles são cheios de poros, onde esses poros vão fazer a captação do oxigênio, que fica indisponível ou fica restrito na região lodosa do mangue. Tá? Então, na verdade, apresenta raízes com expansões chamadas de pneumatóforos, porém não é para o interior do solo, e sim para fora do solo. Então, essa alternativa está errada devido a essa parte do texto e
temos que colocar um Fzinho de falso. Ok? Então, verdadeiro, verdadeiro e falso. Próxima alternativa diz o seguinte: o Pantanal é a maior área continental periodicamente alagável do planeta. Com uma rica biodiversidade, é um bioma exclusivamente brasileiro, localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, eu coloquei uma fotinho sobre o Pantanal. O Pantanal não é exclusividade nossa, não. O Pantanal aparece na Bolívia e no Paraguai também. Então, parte da questão está certa, porém, quando ele fala o exclusivamente brasileiro, ele coloca a alternativa como sendo falsa, ok? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, a sequência correta encontramos na letra D, Dinamarca. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a correção da ACAF e tenham sanado as dúvidas, certo?